Olá, compatriotas, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Falando de História. E hoje nós temos inclusive a participação do coro canino daqui da minha rua nesse vídeo. E é maravilhoso, afinal de contas, né, vamos ter também, talvez a participação dos bovinos, do gado de verde e amarelo, que está vindo aqui, né, nessa coisa toda, né, com seus comentários cada vez mais absurdos, ou talvez comentários cretinos, já diria um dos nossos inscritos amigos aqui do canal. Mas enfim, se você, né, gosta de ver coisas absurdas e luta contra elas, você está no canal certo, que é o canal Falando de História. Eu sou Ney Gomes e é um prazer tê-la ou tê-lo aqui no nosso canal. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo do canal. E nós temos então essa saga dos comentários absurdos, e é uma série que eu estou lançando nos domingos, que é para aquele dia, né, de manhã, né, para quem está tomar um chimarrãozinho e acompanhando, né, ou que você que está em Minas, por exemplo, comendo aquele pão de queijo e aquele café com leite maravilhoso, né? Ou você que está em São Paulo, né? Rio, no Nordeste, né? Enfim, onde você esteja e você na luta, né, dessa desgadificação do país, seja bem-vinda ou bem-vindo. E se você, né, por um acaso gosta de Lula e Bolsonaro e quer aqui a minha opinião, também seja bem-vindo, bem-vinda também. Aqui a gente abraça todo mundo, tá? Só que a gente vai dizer o que a gente pensa. Não é porque você está aqui que a gente não vai dizer o que a gente pensa. Não, pelo contrário. Você já fique ciente que vai ouvir coisas que talvez você não goste. Mas, enfim, todo mundo seja bem-vindo. Pois bem, gente, vamos lá, vamos dar então sequência a esta série que deu um sucesso aqui no canal no domingo. Gostei muito dos comentários, né, do feedback da galera. Então, sem delongas, vamos lá. Jacinto Cosmo, olha só. Ele diz assim: não sei se rio com esse discurso demagógico ou se choro com a realidade de seu estado. Isso é referente então a um vídeo do Ciro falando sobre o tamanho do Estado brasileiro. E ele está dizendo, né, que não sabe se ri, se chora. Pelo que eu sei até agora, o estado do Ceará, que é o estado do Ciro, é um dos estados que não tem dívida com a União. E outra coisa, tem uma das melhores educações, a melhor educação do Brasil, não é uma das melhores, é a melhor educação hoje do Brasil, está no Ceará. Se isso é ruim, bom, eu não sei, deve ser bom, de repente, o Rio de Janeiro com o Cláudio Castro, que tem milícia, que tem tráfico de droga lá mandando, e que a educação é daquele jeito, né? Mas aí deve ser porque vocês gostam de educação assim, né? Deve ser por isso, né? Enfim, apesar de ter, né, alguns erros com o Eumano, por exemplo, no comando. Mas Ciro foi o responsável pela solidez fiscal daquele estado. Aí o Bruno dos Santos, Davi, ele foi muito feliz, ele disse o seguinte, tá? Isso não é um comentário cretino. É para dizer, para mostrar um meio de tantos comentários cretinos. Neoliberal só existe para opinar sobre algo que nada conhece. Eu me lembro muito bem de uma teoria do fim da história do Fukuyama. E essa teoria, ela hoje não existe mais, ela caiu por terra. Sabe por quê? Porque o neoliberalismo, ele pega o liberalismo, que é uma corrente que tem coisas importantes, né? Ele liberta o Estado de algumas coisas, mas o neoliberalismo, ele é a ampliação de um liberalismo em que ele quer quase que fazer uma substituição do Estado pela coisa privada. E aí começa a coisa a não dar certo porque existe a função do Estado, existe a função privada, existe, né, aquele que é funcionário público, tem que ter funcionário público, tem que ter um funcionário privado, né, ou da iniciativa privada. Todos somos importantes. Não existe essa luta em que um é mais importante que o outro. Né? Às vezes a gente vê, por exemplo, alguns bolsonaristas falando muito mal de funcionário público. É porque como eles não conseguem estudar num junto Lé com Cré e nunca vão passar no concurso público, o jeito é meter pau naquilo que o cara não consegue acessar. Talvez o sonho deles era estar no concurso público. E digo mais,
Eles falam tanto, os bolsonaristas falam tanto do tamanho do Estado, mas eu não vi nenhum deles falar sobre a questão, né, do cartão corporativo, sobre o inchaço da máquina pública dos militares que o Bolsonaro colocou no seu governo. Pois é, né? Isso eu não vi. Eu também não vi eles reclamarem em nenhum momento sobre gastos com cloroquina, que não serviram para nada, inclusive, durante a pandemia, né? Mas tá tudo certo. Acabou a corrupção, não, já não diria o filósofo o Jair Bolsonaro? Pois é, acabou a corrupção. O interessante é que o honesto Bolsonaro é aquele que não roubou, mas está devolvendo o que não lhe pertence. Então o que significa isso? Mas isso eles não respondem, né? Claro que não. O João Francisco, não, João Fernandes, ele diz assim: eu já votei neste cara. A gente faz merda na vida, mas isso jamais vai se repetir. Garganta desequilibrado, coronelão enrustido, não consegue mais convencer ninguém. Diz que é democrata, mas se receber uma vaia ou uma discordância, perde a linha. Sobe nas tamancas. Xinga, ofende, perde as estribeiras, fracassou. É essa imagem que o bolsonarismo quer fazer do Ciro, que o Ciro é um cara desequilibrado, que o Ciro é um cara isso, aquilo. Agora veja bem, você vota por exemplo, no Bolsonaro. Vamos dar um exemplo, eu não sei se é o caso do cara aqui. Quantas vezes o Bolsonaro perdeu a linha? Eu posso dizer algumas, por exemplo, quando ele disse que ia comer gente no apartamento funcional na frente de uma moça, uma jornalista mulher. Quando ele mandou a Patrícia Campos Melo calar a boca. Ele mandava as mulheres calar a boca, né? Quando ele ofendeu a Maria do Rosário lá atrás. Mas aí isso não é desequilíbrio. Isto é personalidade. O Lula, que se diz que é tão assim, tão equilibrado, o Lula é aquele que fez piadinha homofóbica lá de Pelotas. Eu não vejo os grupos identitários sequer fazer uma nota de repulsa ou cobrando que o Lula faça uma revisão da sua fala. Não, não faça. O Lula disse um monte de bobagem sobre mulheres durante a sua campanha de 2022. Eu não vi ninguém falando nada. Mas o Lula pode, o Bolsonaro pode. Só o Ciro que não pode. E o Ciro já cometeu erro, sim. O Ciro é um cara que tem uma personalidade forte, é um cara sanguíneo. E daí? E daí? Por quê? Porque não pode ser, agora tem que ser polidinho, porque tem que ser bonitinho. É só o Ciro que tem que ser. Os outros que eu citei, até agora, eles podem fazer o que quiser. Que daí é personalidade. Como é com o Ciro, né? E vocês temem o Ciro, então se juntam para atacar o Ciro. Porque você, bolsonarista, quando você pega e ataca o Ciro, você está ajudando o PT. Você diz que gosta tanto, né, tão pouco do PT, mas quando você faz o anticirismo, quando você adentra o terrorismo eleitoral do PT em 2022, como você fez, você elegeu quem? O Lula. Então, você tem culpa no cartório, porque você, com a sua burrice, ajuda a afundar mais o Brasil. Se nós temos hoje o Lula não caiu do céu. O Lula é um subproduto do bolsonarismo, como o Bolsonaro é um grande subproduto do Lula. E ficam vocês nessas briguinhas que não levam a lugar nenhum. Olha que eu acho tão interessante, né? A pessoa bota sem foto, um perfil vagabundo fajuto fake, ele diz assim, Salvador Gomes, o nome dele, né? Esse suposto nome. O falação mentiroso. Ele é mentiroso. Prova que o Bolsonaro mentiu. Que o Bolsonaro não, que o Lula mentiu. Não, Lula, o Bolsonaro, eu provo todo dia que eles mentem. Eu quero que você prove que o Ciro mentiu. Aí você não consegue, né? Ah, você não consegue. Aí você tem que ir pro ataque pessoal. Sabe por quê? Porque não tem argumento. E quem não tem argumento, sobra xingamentos, né? Sobra esse ódio do coração que vocês têm, né? Da vida, de tudo, de todos, né? Paciência. Beijinho no ombro, né? Salvador Gomes, que deve ser um piá de 13 anos de idade, cheio de espinha na cara, que não sabe o que é a vida e que talvez
vai toda hora pro banheiro, né, se masturbar pensando no Bolsonaro, né? De repente, ô Piá, vai estudar primeiro, vai ver as coisas, para depois falar. Mas não é assim, né? Vocês gostam de falar das coisas sem ter conhecimento delas. Porque na minha época, antigamente, a gente tinha vergonha de falar absurdos e bobagens. Hoje, o absurdo e a bobagem parece que é uma regra que está sendo usada à la vontade, né? Vanderlei WF. Cirão tá na carreira errada. Ele tem que fazer stand-up. Olha, se o Ciro tem que fazer stand-up, o Lula deveria seguir na Globo para fazer os Trapalhões, que ele é muito bom ator, que nem o Renato Aragão. Ele faz aquele tipozinho de coitadinhos e tal, engraçadinhos e coitadinhos. Então, eu acho que podia ter um novo Trapalhões ali. Já tem já os dois, né? Já tem lá o Poste de Ferro, né, que é o Haddad. Já tem o Alckmin. E quem sabe parece a Arida junto ali, faz os Trapalhões, né? Uma boa ideia, o que vocês acham? Uma boa ideia aí, ó, uma boa ideia. Ó, tô dizendo, olha, tô ajudando a Globo aí, ó, pra se recuperar da crise. E no caso do Bolsonaro, ele é um legítimo pateta, tanto é que ele fugiu para os Estados Unidos e agora está voltando para esclarecer sobre o roubo das joias e outras coisitas mais, porque, né, todo mundo sabe, né, que quem devolve é porque roubou. Se ele não era dele, se era dele, por que ele devolveu? Não é verdade? Pois é, né? Agora que tem aqui ó, o Natálio Maciel, alguma coisa assim. Eu sou cearense. Os Gomes destruirá o Ceará. Fecharam as delegacias nos bairros. Hoje, cada bairro tem facção. Que tem condições financeiras estão indo embora. É mesmo? Será que está acontecendo isso? Ou será que lá teve um combate às milícias? A milícia do Capitão Wagner, que de repente tu acha que é a solução da lavoura. Mas é bem feito para o Estado do Ceará, porque o Estado do Ceará, né, ainda votou no PT e o PT está ajudando a fomentar esse tipo de pensamento. Né? Mas é claro que é bom. Bom é o Capitão Wagner. Bom é o Whitson. Bom é esses caras, né? Enfim, né? E como lá foi enfrentado a milícia de frente, então vocês têm muito ódio dos Gomes. Continue com ódio. E eu adoro quando vem comentários assim. Continue mandando bastante comentários esses. Eu me divirto, apesar de ficar triste por outro lado, ao ver esses comentários cretinos ou absurdos. Enfim, se você gostou desse tipo de conteúdo aqui do canal, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu comentário, enfim, né? E como esse vídeo provavelmente vai ao ar no domingo, então eu desejo a todos uma excelente Páscoa. Que a Páscoa seja o momento de um renascimento nosso na vida, porque isso que ela representa. É o Cristo que chega espiritualmente dizendo: a vida ela não acaba, ela só continua. E Cristo vive e está aí. Todos nós conhecemos o Cristo, ou pelo menos sabemos a sua existência. Que possamos convidar o Cristo hoje na nosso almoço de Páscoa, que não venha só o coelho da Páscoa, mas que venha o mestre dos mestres, trazendo não só os ovinhos de chocolate, mas trazendo o que é mais importante e que nós estamos sentindo muita falta, que é amor nos nossos corações, paz, sobriedade e, acima de tudo, fraternidade entre nós. É isto. Fui.